Bom dia a todos. Se você pudesse se levantar um pouco, nós vamos fazer uma pequena oração pelo estudo da lição. Bondoso Pai, estamos agora tendo esse momento de recapitulação da lição. Pedimos que o Senhor esteja aqui conosco. O Senhor é bem-vindo aqui neste lugar. E queremos que o Senhor dirija as palavras, nossos corações também, prepara, possamos ter aquelas lições, as tuas orientações que precisamos ouvir. Viemos aqui para isso. Que o Senhor nos prepare agora e fala aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Se tiver a sua lição 12. Nós não temos muito tempo, porque vai ter um programa hoje, né? Até que horas, sabe, Júnior? Oi? Ah, tá. Então temos até 10h10, parece, né? Ok. Hoje vamos ter um programa bom de lição, então nós queremos... Aqui? Ah, tá. Então, teremos... hoje um programa especial que faz parte da Escola Sabatina. Então, nós temos talvez uma meia horinha aí para a gente dar uma conversada sobre a lição que estudamos durante a semana. Se você tiver alguma participação, fique à vontade, tá? Não muito à vontade, porque o nosso tempo tem que estar dentro dos horários aí, né? Seja breve nos seus comentários, mas levante a mão aí que a gente vai dar espaço, ok? Lição número 12, mensagem que vale a pena compartilhar. Eu quero ler aqui o verso para memorizar. Se você tiver essa lição aí, acompanhe comigo. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, 6 e 7. Essa aqui, segundo nós muito conhecemos na nossa igreja, é a primeira das 3 mensagens angélicas, ok? E ela tem duas mensagens fortes dentro de uma mensagem só, que é a hora do juízo chegou, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, que representa o sábado. É a proclamação de Deus como nosso Criador. Isso é chamado, dentro desse próprio texto, de evangelho eterno. É um evangelho especial, vamos dizer assim, né? Um evangelho que veio lá dos céus mesmos, pronto para os últimos dias. Um evangelho que tem que ser pregado, uma mensagem que tem que ser pregada para os últimos dias. E o texto bíblico fala que é um evangelho eterno, ok? No sentido do poder e da força que tem que ter essa mensagem, certo? Alguma colocação ainda a respeito desse texto? Não? Vamos à parte do domingo, então? Nós vamos ver aqui alguns pontos, e esse primeiro ponto aqui, a respeito de Pedro, né? A mensagem da verdade presente de Pedro. O que é uma mensagem presente? A verdade presente? O que é? O que você entende por verdade presente? Isso, para os dias, né? Para aqueles dias, certo? Isso, de hoje. Oi? Isso, que se aplica hoje, que serve para hoje, propícia para aquela época, ok? Pedro teve uma verdade presente. Qual era a verdade presente de Pedro? Certo. Ele era o Messias, né? Tanto Pedro como os discípulos,
Paulo também pregou muito sobre Jesus como Messias. A ressurreição de Jesus foi uma pregação muito forte. E realmente, né, gente? A gente fala muito em ressurreição, mas se você fosse um morador lá de Jerusalém, da época da ressurreição, você ficaria impressionado. Se hoje uma pessoa ressuscitasse, né, que você conhece, se a minha mãe ressuscitasse hoje, eu ia ficar transtornado. Primeiro que ia ficar muito feliz, né? Mas saber que alguém ressuscitou realmente é uma mensagem impressionante, né? Não só ressuscitou, como ainda ficou em torno de, se não me engano, 40 dias aqui na terra, junto com os discípulos. Então dá para ter uma ideia do impacto que foi essa notícia, a ressurreição do Messias. Jesus sendo o Messias já era uma mensagem muito forte, porque era algo esperado de muitos séculos. E agora, saber que o Messias ficou 3 dias na sepultura e ressuscitou, isso era uma mensagem impressionante, que ficava mesmo muito forte, e eles tinham que pregar. Era uma mensagem alegre, de esperança, de uma série de coisas. Então, a mensagem de Pedro, de Paulo, dos discípulos, a verdade presente era que Jesus era o Messias, que o Messias havia vindo para a terra, que o Messias se batizou, o batismo também foi falado por Pedro, e também Pedro falou também sobre a transfiguração. Lá naquele monte, na Bíblia não cita o nome, só fala que é o monte da transfiguração, Jesus estava com Moisés e Elias, estava em glória, um momento de glória, lá naquele monte. Tudo isso era uma verdade muito forte para Pedro. E era uma verdade para aquela época, a verdade presente daquela época. Se a gente for ver aqui, em cada época do mundo, né, houve uma verdade presente. Qual foi a verdade presente da época de Noé? Qual foi? Dilúvio, certo? Arrependimento. Vai haver um dilúvio. Você tem que entrar na arca. Tem que se arrepender dos seus pecados. Essa era a verdade presente, né? Qual foi a verdade presente de José no Egito? Fome. 7 anos de fartura, 7 anos de fome. Essa era a verdade. Que tinha que haver um preparo. Naqueles 7 anos de fartura tinha que haver um preparo para suportar os 7 anos de fome. Não era essa a verdade? Era importante ou não era? Claro que era. Ele praticamente salvou o mundo com essa verdade. Porque se o Egito não tivesse preparado, quantas nações teriam sofrido com a fome? Porque 7 anos de fome foi terrível realmente. E o Egito se preparou e ajudou muitas outras nações para suportar os 7 anos de fome. Os profetas, na destruição de Jerusalém, qual era a verdade ali? Não era de arrependimento também? Foi ouvido essa verdade dos profetas? Foi ouvido pelo povo de Israel? O que vocês acham? Porque a gente está falando de verdade. Tem algumas verdades que são ouvidas, tem outras que não são. Eu creio que essa aqui não foi ouvida. Que eles tinham que se arrepender, porque senão eles seriam dominados por uma nação poderosa e cruel. Não foi ouvido. Jerusalém foi destruída e foram levados cativos para a Babilônia. Muitas pessoas morreram. E assim foi. João Batista. Qual foi a verdade presente de João Batista? Arrependimento por causa do quê? Para quê? Isso, está preparando os corações, né, para a mensagem que o Messias iria pregar. Ok? João Batista representava, dizem que antigamente, quando um rei ia visitar uma cidade, era mandado algumas pessoas para preparar a estrada. Então era limpada a estrada,
era talvez espantar dos bandidos, porque o rei tinha que passar com segurança e confortavelmente. João Batista tinha essa função. Ele teve que preparar o caminho para que o Messias trabalhasse nos corações das pessoas. João Batista talvez conseguiu em parte, né? Não totalmente, mas conseguiu em parte. Vamos entenderam? Isso é verdade presente. Qual é a verdade presente de hoje? Nós vamos ver agora, tá? Algumas das verdades. A parte de segunda-feira, se você tiver algum comentário, gente, eu vou falando aqui, vocês interrompem, tá? Estamos aqui para ter uma lição bem aberta. Segunda-feira, foco de Apocalipse no tempo do fim. Aqui na quarta linha, eu vou ler aqui, quero que você acompanhe, diz aqui. Apocalipse é o clímax do conflito dos séculos. Cada uma das principais profecias desse livro termina na gloriosa segunda vinda de nosso Senhor. Ok? É o clímax do conflito, o Apocalipse. E qual é a mensagem do Apocalipse? Aqui a terceira pergunta. Vamos ver se você... Vamos ver, então, são várias mensagens aqui. Primeira mensagem. Cristo vem nas nuvens e todo olho o verá. Certo? Essa é a primeira mensagem, está lá em Apocalipse 1:7. Ele vem nas nuvens e todos o verão. Essa mensagem é uma mensagem presente. Por que é importante essa mensagem para o tempo de hoje? Por quê, gente? Um divisor de águas. Muito bem. Essa mensagem específica aqui, Jesus vem nas nuvens e todo olho verá. Por que ela é importante para a nossa época? Oi? Certo. Primeiro assim, ele vai vir, certo? Isso é básico, né? Isso é importante. Não vamos ficar sofrendo para sempre, ok? Ele vai vir. Se nós morrermos, se ele vem, eu posso ser ressuscitado para uma vida melhor. Tudo isso está implícito dentro dessa mensagem, gente. Certo? Ele vem. Se ele vem, eu tenho esperança. Se ele vem, eu tenho que me preocupar com a minha vida aqui na terra. Se ele vem, aquelas pessoas que morreram, que a gente ama, que a gente sente saudades, nós vamos encontrar de novo. Está tudo junto dentro dessa mensagem. Agora, a outra parte da mensagem, todo olho verá. Por que é importante isso? Certo. Sim. Isso. Sim. É a contrafação, né, que eles falam, né? É parecido, né? Mas é errado. O sacrifício de Caim era parecido com o sacrifício de Abel, mas era errado, não era o que Deus tinha determinado, ok? Então, isso acontece muito. Irmãos, eu queria só reforçar aqui, todo olho verá, eu entendo que essas ideias de que Jesus já veio, né? Ou que Jesus está em tal lugar, ou que ele vai aparecer fazendo milagres, como a gente acredita que isso vai acontecer, isso cai por terra diante dessa mensagem, porque diz que todo olho o verá, ok? Então, se ele está lá nos Estados Unidos e eu não vi ele, então não é Jesus, é uma mentira. Se ele apareceu lá e não foi nas nuvens, de repente apareceu,
também uma mentira, porque diz que ele vem nas nuvens. E todo olho verá. Então veja só como é importante essa verdade. Para a nossa época, porque é na nossa época que vai acontecer isso. Pelo menos a gente crê isso, né? Então eu preciso saber qual é a verdade, para a minha época, para mim não ser enganado. O outro ponto aqui, os reinos do mundo são do Senhor, e Ele reinará para sempre. Essas nações que tem aí, ó, que às vezes determinam coisas que a gente não quer fazer, vão contra os nossos princípios, todas essas nações aí serão derrubadas, porque os reinos serão do Senhor. Lá na estátua de Nabucodonosor, todas aquelas nações foram derrubadas por aquela pedra, e foram esmiuçadas, fala o texto. Elas viraram pó. Isso é uma mensagem forte. Nós podemos ter esperança que essas nações não são nada, porque os reinos um dia serão do Senhor, e elas vão desaparecer. E quem manda nesse mundo, quem determina as coisas nesse mundo é o nosso Deus, não são as nações. Não é Donald Trump, não é Bolsonaro, não é aquele da China lá, nem o Putin. Quem manda nesse mundo é Deus. Quem determina as coisas é Deus, não são eles. Isso é importante. É uma verdade presente também para a nossa época, porque a gente vê as nações lutando muito contra os princípios, nossos princípios. A gente vê essa confusão do politicamente correto, evolucionismo, espiritismo, esses ataques que sofremos, as famílias estão sendo atacadas, isso tudo é a ira das nações contra as verdades. Então, quando a gente vê que Deus está no comando das coisas, a gente fica tranquilo, a gente está protegido. É como a gente fosse um pintinho lá no meio, embaixo das asas das galinhas. A confusão está grande, mas estão protegidos lá embaixo daquelas asas, certo? Isso é importante para nós também. Ele vem, e na sua mão tem uma foice aguda, e na sua cabeça uma coroa de ouro. Ou ele vem para ceifar. Ele vem para colher. E também fala na ceia das aves. Isso tudo são verdades que o Apocalipse fala, ok? E faz parte, é importante a gente saber, e é uma esperança para nós saber dessas verdades do Apocalipse. Vamos à parte de terça-feira? Terça fala a respeito de duas mensagens aqui. E aqui já entramos dentro, então, da primeira mensagem do terceiro anjo. Primeiro aqui, a colheita de grãos e de uva. A colheita de grãos simboliza a colheita de quem? De quem? A lição fala aqui, gente. Logo abaixo ali. A ceifa de grãos maduros representa a redenção dos justos. Ok? Quando fala a colheita de grãos, é nós que está falando. É de mim e de você. Certo? Espero que seja, né? Porque estamos aqui para isso, né? Estamos na igreja para ser colhido e levados para o céu, né? Não queremos fazer parte da outra colheita, que é a de uva. Na verdade, a uva nem vai ser colhida, né? Ela vai ser queimada, ok? A colheita de uvas maduras representa a destruição dos ímpios. Apocalipse fala desses dois grupos, né? Um que será colhido e levado para o céu, e outro que será queimado. Estamos aqui para fazer parte da primeira colheita. Agora, na mensagem, eu queria que alguém lesse Apocalipse 14, 6 e 7, se você tiver a sua Bíblia aí. Esse texto aqui é a primeira mensagem, primeira das três mensagens. Se alguém tiver aí, quiser ler, se levante de pé e leia para nós. Apocalipse 14, 6 e 7.
Muito bem. Vamos dar uma pulada para quarta-feira, para depois a gente voltar para terça, certo? Porque a primeira parte da mensagem está lá na parte de quarta-feira. Temer a Deus, né? Temei a Deus e dai-lhe glória. O que é temer a Deus, gente? O que é temer a Deus? Isso. Pensar que está acontecendo isso. Temer as consequências, certo? Dos nossos atos. O que mais que é temer a Deus? Lição de quarta ele fala algumas coisas. Vou ler aqui, ó. Se você quiser acompanhar a quarta-feira, ali na quinta linha, diz assim, ó. Temer a Deus tem a ver com o que pensamos. É um apelo a viver para agradar ao Senhor e colocá-lo em primeiro lugar em todos os nossos pensamentos. Como é que a gente faz para agradar ao Senhor? O que significa isso, gente? Se eu estou temendo a Deus, eu procuro agradá-lo. Como é que eu agrado a Deus? Quais minhas atitudes? Certo. Certo. Sim. Ok. Primeiro tem que estudar a Bíblia, né? Para saber o que Deus se agrada, certo? É como um relacionamento com alguém, né? Se a gente ama alguém, a gente quer agradar ele, né? Se a mulher gosta de flor, você pode até não achar graça na flor, né? Mas você leva lá, né? Ela gosta. Certo? Se você mora em casa lá, tem os seus pais. Se seus pais não gostam que tu chegue tarde da noite, você quer agradar eles, você ama eles, você não vai chegar tarde da noite em casa. Você vai ser educado com eles, né? Você vai tentar ajudar eles. Mais ou menos assim, é um relacionamento. Então, quando você quer agradar ao Senhor, você primeiro tem que se relacionar com Ele. E para se relacionar, você vai ter que conhecer qual é a vontade dEle. A partir do momento que você conhece, aí você deveria praticar o que Deus quer que você faça. Isso não é legalismo, ok? Isso é o amadurecimento do relacionamento que você tem com Deus. Se você amadureceu, se você conheceu, se você ama a Deus, você automaticamente vai fazer aquilo que lhe agrada. É assim no relacionamento, é assim com Deus. Sim? Isso. Levantar a mão aqui. Entenderam, irmãos? Alguns falam que é legalismo, pode até pensar isso, e pode haver legalismo mesmo, né? Pode ser que você faça as coisas porque quer alcançar o céu, pode ser, mas o teu relacionamento é porque não amadureceu ainda. A partir do momento que você amadureceu, você vai fazer as coisas porque você ama a Deus. Você acha bom, Ele te ajuda, Ele te abençoa, Ele resolve os teus problemas, Ele te conforta na dor. Ele já agiu uma vez e você sabe que ele vai agir de novo. Esse relacionamento, quando vai amadurecendo, você passa a querer fazer a vontade dele. Você vai agradar ao Senhor. Isso é temer a Deus, em parte. Certo? Um dos conceitos. O outro aqui fala também colocar ele em primeiro lugar em todos os nossos pensamentos, em toda a nossa vida. Isso é o mais difícil. Ok? Isso é difícil. Mas se você amadurecer o relacionamento, você vai fazer também. Quando ele tem que ser primeiro. Ele primeiro. Então, o dia de culto. Tem várias coisas para fazer, mas ele é primeiro. Então, eu vou fazer primeiro o que Deus quer. O meu dinheiro, primeiro ele. Os meus talentos, primeiro ele. Depois as outras coisas. Se você tiver isso como uma ideia forte dentro de você,
você está temendo a Deus, ok? E automaticamente, quando você teme a Deus, você vai dar glória a Ele. O que é dar glória a Deus, gente? Vamos à outra parte agora. O que é dar glória a Deus? Aí entra num outro ponto da vida cristã. Como é que eu dou glória a Deus? Isso. Muito bem. Reconhecer que o que você tem é por causa dele, né? Não é por causa de ti, não. Ok? Sim. Reconhecer que você não é nada, né? Se você alcançou alguma coisa, ter um carrinho melhor lá, é por causa dele, né? Se a tua família está estruturada, teus filhos estão bem, glória a ele, né? Se você tem comida dentro de casa, abra a sua geladeira hoje, quando chegar em casa, olhe para dentro lá, espero que tenha comida lá dentro, né? Tenha feito o rancho, né? Mas se tu abre a tua geladeira, tem um leitinho lá, tem uma comidinha lá, glória a ele, entendeu? Esse reconhecimento, isso é importante na vida cristã. Te coloca no seu devido lugar, tá? Que você é pó, que você não é nada, que você tem alguma coisa porque Deus teve misericórdia de ti, te manteve, te abençoou, abriu as portas, deu oportunidades para ti. Isso é dar glória a Deus. E é importante, irmãos, dar glória a Deus, é importante. Porque aí você tira de você o orgulho humano. O orgulho do achar que você é alguma coisa, que você é o melhorzão, né? Você se achar, né? Como tem uma expressão que se usa, né? Porque isso aí, irmãos, isso é perigoso na vida cristã. Quando eu sinto orgulho pelas coisas que eu alcancei, eu coloco uma barreira muito forte, que Deus tem dificuldade, vamos dizer assim, de passar, tá? Porque o orgulho é algo que Deus não suporta no ser humano. Deus não suporta. Porque daí ele começa a pensar que ele não precisa de Deus para as coisas. Ele alcança sozinho, ele tem poder, ele tem forças, entendeu? Então o orgulho é perigoso. A vida cristã tem que ser banido o orgulho do coração, tem que ser tirado. E quando você dá glória a Deus, você começa a fazer isso. Você tira o orgulho vai por água abaixo, e agora vem a humildade, o reconhecimento de quem você é, a real situação de você. Eu sou isso, e Deus tem misericórdia de mim, Deus me ama, Deus cuida de mim, Deus me abençoa. É por isso que eu tenho as coisas, porque Deus conseguiu para mim. Esse sentimento é importante na vida cristã. E Deus ama quando você se coloca nessa posição. Aí Deus tem vontade de te exaltar. Diz o texto, né? Que os humilhados serão exaltados, né? Os últimos serão os primeiros. Então isso já é uma das leis do reino de Deus. Então aí Deus aí consegue até te abençoar. Sabe por quê? Porque você não vai ficar orgulhoso. Deus pode te dar um bom emprego que você não vai ficar orgulhoso. Deus pode te dar uma boa casa que ele não vai ficar orgulhoso. Agora, se você tem aquele sentimento lá de qualquer coisinha você já se acha, aí Deus às vezes te deixa passar dificuldade por causa de você mesmo, né? Deus não pode te abençoar. Ok? Irmãos, agora para terminar, porque nosso tempo já se foi, essa primeira mensagem é importante. Ok? Nós estamos no período de juízo. Essa é a grande mensagem da Igreja Adventista hoje. E a outra mensagem é: Deus é nosso Criador. Ok? Uma mensagem forte. Duas mensagens fortes para o tempo de hoje. Que Deus vai julgar os homens. E isso é forte porque as pessoas estão fazendo o que querem, achando que não terá um julgamento. As pessoas zombam de Deus.
ridicularizam Deus. Aquele programa Porta dos Fundos, aquele programa terrível, ridicularizou Jesus, o Espírito Santo, João Batista, os discípulos, tudo. Agora, em dezembro, bem no dia de Natal ainda, o mundo está fazendo isso. O mundo está zombando de Deus, achando que não será julgado, achando que essas atitudes nunca serão colocadas na mesa para ser cobradas. O mundo está assim hoje. O mundo zomba de Deus, zomba dos princípios, zomba da Bíblia, zomba de tudo que a gente prega. Nós temos que dizer para o mundo que o mundo será julgado, que já estamos sendo julgados, que nossas atitudes serão cobradas, que tudo que fazemos um dia será prestado contas. O mundo tem que saber disso, e você é o anjo que vai pregar essas mensagens, é você, ok? É você. Você está falando isso para o mundo? Não é um anjo que vai vir, não, é você. A outra mensagem forte dos dias de hoje é que Deus criou o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Não somos frutos de uma explosão, não somos frutos do acaso, não viemos de um macaco, nem de uma ameba, somos criatura. Deus pegou o barro e criou, e o restante do mundo Ele criou pela sua palavra. Todas as leis que existem no mundo, lei da gravidade, lei da inércia, todas as leis que existem, que alguns já estudaram aí, eu não me lembro bem quais são, mas todas as leis que existem do universo, da física, da química, foram criadas também por Deus, tudo. Essa é a mensagem que nós temos que pregar. O mundo não acredita nisso. O mundo está pregando aí, né? Chama a gente de louco, porque acreditar na história de Adão e Eva. Né? Se você ler uma revista Veja, eu já fui assinando a revista Veja, é incrível, gente. As expressões que eles usam para quem acredita na criação. É de idiota para cima, okay? De imbecil para cima. Mas essa é a mensagem que você tem que pregar. Essa é a mensagem. Que Deus é o Criador, que foi realmente Adão e Eva, que realmente foi pela palavra de Deus que tudo se criou, que realmente foi em 6 dias que foi tudo criado, e que tudo apareceu numa ordem sábia, né? Primeiro uma coisa, depois outra, e no fim coroou a criação com a criação do homem e de Eva. Essa é a mensagem que nós temos que pregar. Essa é a mensagem da Igreja Adventista. E quando a gente prega do sábado, a gente prega exatamente essa mensagem, porque o mandamento do sábado fala Deus como Criador. Ok? Irmãos, essa é a verdade presente. E eu faço a pergunta para você: você está pregando isso? Você está falando para as pessoas que estamos sendo julgados, que Deus é o Criador de todas as coisas? Temos que falar. Você vai ser ridicularizado, as pessoas vão rir de ti, as pessoas não vão dar crédito para ti, mas você tem que pregar. Alguns sempre vão ouvir, mas a maioria realmente vai rejeitar. Mas essa é a verdade presente para os dias de hoje. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa ser o primeiro lugar na sua vida, né? Dê glória a Ele, Ele merece, Ele é o nosso Deus, Ele me ama, Ele provê, Ele é o nosso Criador, o nosso mantenedor. Que Deus possa te abençoar e que Deus possa ainda estar contigo durante o programa desta manhã. Amém?